No dia de ontem, as televisões portuguesas encheram-se de painéis a comentar a decisão do Tribunal sobre a retirada de cartazes do Chega e colocou em muitos destes painéis deputados do Chega ou representantes, no caso houve também um ministro sombra do Chega, a debater com representantes da comunidade cigana, seja líderes de uma associação, seja representantes da comunidade genericamente, e portanto vamos ver esta troca de ideias que houve entre Bruno Nunes e uma senhora representante da comunidade cigana, que de repente não me recordo do nome, não é por mal, eu nem vi o nome na verdade, mas acho que é uma representante de uma associação que representa a comunidade cigana, segundo sei. Vamos ouvir este debate e fazer uns comentários. Óbvio que é estratégia de comunicação, óbvio que temos que dizer às pessoas o que se passa, mas isto é uma questão de percepção, e já que estamos na casa das sensações, como Ricardo Costa dizia, as pessoas lá fora, com esta discriminação que o sistema tem feito à comunidade cigana e que foi preciso chegar, passa a redundância, para dar um murro na mesa, utilizando a sua expressão, para dizermos isto tem que ser resolvido, o que é que fazem no final da vida quando terminam a venda? A questão é qual é o contributo destes cartazes para a resolução real desse problema. Porque temos de uma vez por todas de alertar e não podemos continuar. Olha, a postura da comunicação social e a postura dos governantes nos últimos anos é a postura que quase todos nós temos em relação à miséria. Mas eu fiz de uma pergunta, até que ponto é que estes cartazes contribuem para essa integração? Antes de ouvirmos a resposta do deputado Bruno Nunes, é importante dizer-se, os cartazes não têm que ajudar para resolução nenhuma. Os cartazes têm uma função muito mais simples e menos significativa do que se tem atribuído nas televisões portuguesas. Um cartaz nunca resolve um problema. Eu perguntava à senhora jornalista qual foi o cartaz em toda a vida política de Portugal ou do mundo inteiro que resolveu um problema. Um cartaz nunca resolve um problema. Um cartaz tem no fundo 2-3 funções, que é campanha política, evidentemente, e eu acho que a campanha política foi cumprida neste cartaz a 100%, alertar para um problema, e eu acho que este cartaz alertou para um problema a 100%, e passar uma mensagem política. E, portanto, acho que este cartaz cumpriu as 3 funções de um cartaz político. Agora diz, mas o que é que se faz? Bom, aumentam-se as penas para os criminosos, damos mais condições às forças de segurança, além de se punir severamente determinados tipos de criminalidade. Estas questões das vendas ambulantes são um mercado à parte daquilo que é a sociedade portuguesa e, portanto, aumentar as penas para estas pessoas e fazer com que as penas se cumpram verdadeiramente é uma forma de resolver os problemas. Agora o Chega não aprova a legislação sozinho. A jornalista está a tratar o deputado Bruno Nunes e o Chega como se fosse um partido que consegue aprovar a legislação sozinho. Não há uma legislação que avance só com o voto favorável do Chega. E, portanto, dizem que cartaz é que problema é que este cartaz resolve? O cartaz não é suposto resolver problemas, é suposto alertar para eles, fazer campanha política e passar uma mensagem. E, no meu entender, passou os 3. E, portanto, o cartaz cumpriu as suas funções. Mais uma vez pergunto à senhora jornalista, quantos cartazes é que resolveram problemas reais? Nenhum, porque os cartazes não servem para resolver problemas. É tão simples como isso. Vamos ouvir a segunda parte. Que é a postura para a resolução desse problema que está a apontar. Anos, quer os governantes, quer a comunicação social, que é passar ao lado da miséria dos mendigos na rua, não estou a falar que são ciganos, e dizer, coitado, e viramos a cara. E em relação à comunidade cigana, temos que nos sentar, temos que resolver olhos nos olhos, e não é com ameaças, e não é com estruturas de força. E, portanto, quando chegamos a esta altura e tivermos que colocar na rua os cartazes que forem precisos e dizer as vezes que foram precisas para que estas pessoas sejam integradas e que não seja preciso desenvolver a atividade de hoje em dia, que é diariamente ir para a rua fazer a integração. O Chega ataca especificamente a comunidade cigana. A primeira coisa que o partido Chega faz é os casamentos de menores, não sei o quê, a venda ambulante, etc, etc, etc. Podemos perfeitamente falar sobre isso, não é o tema de agora, porque... Mas é verdade. Porque é verdade o quê? Não é verdade que existem casamentos menores? Casamentos regulares de menores. Existe casos pontuais de casamentos de menores. É legal? Existe. É legal? Não é legal. Esta senhora está a cometer o mesmo erro da jornalista. Achar que os cartazes servem para resolver problemas. Nenhum problema se resolve com um cartaz, ou com um panfleto, ou com um vídeo nas redes sociais. Alerta-se para os problemas. Esse é o ponto. Portanto, há um problema sim, de casamento infantil na comunidade cigana. Isso é uma realidade. Mais uma vez digo, basta irem ao Instagram do André Ventura e verem a conversa que uma deputada do Chega teve com um casal de ciganos numa feira, já não sei aonde, em que esse casal defendia abertamente o casamento infantil, porque dizia que era mais decente, visto que as pessoas da vossa raça, cito, era a senhora da comunidade cigana que dizia isso, as pessoas da vossa raça casam-se mais tarde e antes de se casar há uma promiscuidade da mulher da vossa raça. E, portanto, eu também concordo que
não tem que haver promiscuidade nenhuma. As pessoas podem dizer, bom, mas as mulheres são livres de estarem com quantos homens quiserem. São, mas eu acho que é errado. Da mesma forma que acho para os homens. Eu respeito a instituição do casamento. E, portanto, o casamento é uma instituição social que deve ser cumprida, no meu entender. Agora dizem, mas eu tenho liberdade para o fazer. Tem, mas eu acho que é errado. Acho que não ajuda a mulher, acho que não ajuda o homem. Há, aliás, provas científicas que demonstram que isso é um problema e que favorece a criação dos sintomas da depressão e de vários problemas que acontecem. Porque as pessoas precisam... O ser humano, no fundo, nasceu também para ser amado, não é? E, portanto, estas relações pontuais e temporárias são um problema a nível ocidental, não é só em Portugal. E eu concordo. Agora, a solução para isso não é casamento infantil. A solução para isso é virtude, são valores, é chão, é raízes, é identidade, é educação, acima de tudo, que neste momento está a ser desempenhada pelo Estado e não pelas famílias. Não é casamento infantil. Agora, este casal da comunidade cigana esteve efetivamente a dizer que a resposta para a promiscuidade que acontece com muitas mulheres a nível ocidental, e eu concordo que acontece, é uma evidência que acontece, é o casamento infantil. Eu concordo com o diagnóstico. Há muita promiscuidade nos casamentos. Às vezes também nos casamentos, infelizmente. Mas há muita promiscuidade nos relacionamentos de hoje em dia. As coisas são muito imediatas. As coisas são muito imediatistas. As pessoas procuram o prazer imediato. Estão com uma pessoa uma semana, duas, e depois mudam para outra pessoa, como se um relacionamento fosse, um objeto descartável que podemos utilizar vezes sem conta e ir para outras circunstâncias. Eu concordo com o diagnóstico. Há muita promiscuidade nas situações atuais, nos casamentos e nos relacionamentos atuais. Há sem dúvida nenhuma, concordo. O casamento é uma instituição que não está a ser respeitada a nível ocidental, concordo. E a solução para isso é casamento infantil. Não é. Não é. Não só não é, como é ilegal. E, portanto, se cometem uma ilegalidade, estão à margem da lei. Se estão à margem da lei, têm que cumprir as regras. Acabou. Eu não sei qual é a dificuldade de perceber isto, francamente. Vamos ouvir o resto do debate. Como é que nós resolvemos esse problema? É pôr cartazes na rua a dizer que nós temos que os ciganos têm que cumprir a lei? Qual é que é o objetivo do cartaz? As menores não podem casar. Qual é que é o objetivo do cartaz? Os menores não podem casar. Não me está a dizer qual é o objetivo do cartaz. O objetivo é despertar as mentes, então, inclusive à sua comunidade. Se você me diz assim, os menores não podem casar, então vamos, junto comigo, vamos resolver. Mas o seu trabalho é diariamente trabalhar na integração. Existe um problema de integração. Vamos criar estratégias em conjunto e vamos resolver esse problema, mas não é com o ódio, porque o que tem feito o Partido Chega... O que tem feito o Partido Chega é a divisão, é um discurso populista. Viu um cartaz a dizer os ciganos são criminosos? Isso era ódio. Nós e eles, que têm vindo a ser feitos há séculos e séculos de história de discriminação. Eu pergunto-lhe séculos e séculos, o Chega existe há 6 anos. 6 anos. Sim, exato, e a história dos ciganos existe há mais. E todo o discurso de André Ventura, desde que surgiu como candidato do PSD a Loures, que surge, aliás, precisamente por atacar a comunidade cigana que vivia de subsídios, ainda era candidato do PSD. Desde a criação do Chega. Mas a única coisa que dizia é existe um problema de subsídio à dependência com a comunidade cigana. Certo. E existe. É importante perceber que há autoexclusão, mas devo-lhe dizer, não deve existir nem discriminação negativa nem discriminação positiva. Para nós é completamente surreal porque continuam a existir indicações internas para quando existem conflitos ou incidentes com a comunidade cigana que não seja referenciado nos autos da polícia e por isso as suas estatísticas é melhor ir à rua e não se basear apenas nas estatísticas que lhe são dadas. Aliás, acredito que também neste estúdio de televisão muitas das vezes o que nos dizem é desacatos aqui, desacatos ali, mas sempre que estamos a ver o problema que é, não querem enunciar qual é o problema. Que ninguém tenha dúvidas disso. As eleições presidenciais, pelo menos a primeira volta, está no papo. Que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. Eu não digo isto com arrogância nenhuma. Foi o que o Tribunal acabou de criar. Foi o que este processo criou. Ninguém tenha dúvidas nenhumas disto. Isto era a melhor coisa que podia ter acontecido politicamente. Dar apenas algumas notas finais. A questão de se criar estratégias, reparem numa coisa no papel de um partido pequeno. Para dar um exemplo a esta senhora. Um partido pequeno alerta para problemas. Mas o partido ser pequeno significa que os problemas para o qual esse partido alerta não são significativos para a maioria da população. O que é que isto quer dizer? O partido pequeno, se não tiver alianças com partidos grandes, vai-se única e exclusivamente cingir a alertar para os problemas. Porque não vai ter representatividade para avançar com legislação, por exemplo, que é o papel de um partido que é alcançar o poder. Eu acho que os meios não justificam os fins, os meios têm que ser igualmente válidos,
Portanto, para mim não vale tudo, mas o que é facto é que um partido pequeno vai se cingir a alertar os problemas. E um partido que não tenha maioria absoluta vai sempre depender de um outro partido. Seja ele grande, seja ele pequeno, seja ele o que for. E, portanto, o Chega a alertar para problemas para os quais o PSD muitas vezes não quer olhar, porque o PSD é tão de esquerda como o Partido Socialista, são os dois centristas, e, portanto, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata não estão dispostos a olhar para estes problemas, e o Chega alerta para eles e vai alertando até a pessoa comum lhe dar votos suficientes para poder fazer legislação. Vamos resolver os problemas. Mas para resolver os problemas é só preciso atuação do ponto de vista legislativo. Então e a autorresponsabilização? São vítimas há séculos de discriminação. E o que é que têm feito para se adaptar? Quais é que foram as medidas que têm tomado para se adaptar? Esta senhora acabou de reconhecer que há um problema de casamento infantil dentro da comunidade cigana, apesar de que ela diz que é uma coisa pontual. E o que é que a comunidade cigana tem feito, as pessoas que discordam, para impedir este fenómeno? O que é que têm feito para se integrar? A questão dos RSIs é uma evidência e a sobre-representação na população prisional é outra. Eu, segundo vi, há entre 3% a 6%, há quem diga que é mais, mas há entre 3% a 6% de pessoas ciganas na população prisional portuguesa, mas representam 0,5% da população residente em Portugal. E, portanto, eu pergunto, porquê é que há uma sobre-representação da comunidade cigana na população prisional portuguesa? Se eu estou a dizer que é toda a comunidade cigana, não é, claro que não, mas estão sobre-representados nessa população. E também estão sobre-representados no RSI. No recebimento da RSI estão sobre-representados, porque representam apenas 0,5% da população residente. E o que é que fazemos sobre isso? Qual é que tem sido a atividade destas associações da comunidade cigana para com a própria comunidade e dizer assim, subsídio à dependência é errada, tem que parar. O casamento infantil é ilegal, tem que parar. Não têm registado os lucros e os rendimentos que têm feito no comércio ambulante. E o que é que têm feito sobre isso? Nada. E, portanto, como não têm feito nada sobre isso, parem com o discurso de vitimização, francamente. Têm que fazer algo para se adaptar, exatamente como todas as outras pessoas. Ninguém está a sugerir para se pegar na comunidade cigana e enviar daqui para fora. Estão a sugerir que cumpram as regras exatamente como todos os outros. É fácil de perceber. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.